Boa noite a todos. Mais uma vez, é com muita honra e com muita alegria que me dirijo até vocês nesse projeto ABBM TV 2021 e nessa noite nós vamos falar de O Livro dos Espíritos na escala espírita, versando sobre as questões 101 a 106, que trata dos espíritos imperfeitos. Nesse momento, nós vamos fazer a apresentação do livro Caminho, Verdade e Vida, da coleção Fonte Viva, que será, então, o tema da página de abertura. É a lição número 35 e o título é Semeadura. Mas, tendo sido semeado, cresce. Jesus, na palavra de Marcos, no seu capítulo 4, versículo 32. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que esteja obedecendo a certo regulamento do mundo, que os compele a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, por conta da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da semeadura indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza no solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Agradecendo nessa oportunidade por mais essa chance de trabalhar. Agradeçamos a providência divina que nos permite nos melhorarmos através das obras para edificarmos a nossa escala de ascensão, degrau por degrau, dia a dia, ano a ano, até que possamos, de fato, estabelecer uma ligação direta com a divindade e que esse Deus Todo-Poderoso possa, através de seus representantes para a face da terra, capitaneados por Jesus Cristo, abençoar a nossa caminhada. Se conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Bem, nós vamos começar com uma pergunta. É a questão 170 de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec,
E a pergunta que ele faz é a seguinte: em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? A resposta do espírito, dos espíritos: espírito bem-aventurado é um espírito puro. Então, de acordo com a leitura dos livros Iluminação Interior, por Divaldo Franco, na psicografia de Joana de Ângeles, e também O Problema do Ser, do Destino da Dor, por Leon Denis, no reino mineral, o sono profundo. No reino vegetal, a inteligência dormita. No reino animal, sonha. E no reino nominal, acorda, conhece-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso para se realizar depende da vontade humana, que é o livre-arbítrio, e desde que de acordo com as leis divinas. Nos demais reinos, obedece às mesmas leis divinas, mas de forma inconsciente. No reino nominal, entra em cena essa vontade humana, que potencializa a consciência e a direciona, não pelo instinto, mas pela razão, ao encontro do Criador. Isso é uma constatação. Mas, ao despertar e usar a liberdade de pensar, o homem envereda por caminhos diversos, retardando por sua culpa o pleno desenvolvimento dessa ascensão rumo à perfeição. A providência divina, no entanto, com a misericórdia que a todos ampara, envia através da história espíritos elevados que vêm mostrar o caminho no legado dos exemplos e escritos deixados em favor da humanidade, que reiteradamente sucumbe nas quedas e vícios ao invés de buscar o caminho das virtudes. Um desses espíritos luminosos é Allan Kardec, que ao trazer a lume o Livro dos Espíritos, em 1857, intermediou novas oportunidades de aprendizado, demarcando didaticamente um roteiro seguro, de progresso, obedecendo aos desígnios de Deus. Um dos exemplos contido na obra citada é a escala espírita, que abarca as questões 100 a 113, destacando que nos compete nesta noite discorrer sobre o contido nas questões 101 a 106, ficando então as demais questões para outros irmãos da nossa seara que vão se encarregar de trazer até vocês o resultado dos estudos. Bem, tal escala é resultado das pesquisas e dúvidas suscitadas por Allan Kardec, prontamente respondida por elevados espíritos, demonstrando-se que tanto na erraticidade quanto no nosso orbe, carecemos de gradações como referenciais perceptíveis aos nossos sentidos limitados e ainda dependentes de valoração para tudo que nos cerca. Então, nessa assertiva, a escala espírita divide-se em 3 ordens e 10 classes. Agora eu vou dar uma olhada aqui para não errar. A terceira ordem, com 5 classes de espírito, compreende os espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores ou perturbadores. Esses são os espíritos imperfeitos. A segunda ordem, ela tem 4 classes de espíritos. São os benévolos, são os sábios, os prudentes ou sabedoria e os espíritos superiores. São os espíritos bons. E a primeira ordem é composta de uma classe única de espíritos, ou seja, os espíritos puros, aqueles que já atingiram um tal grau de elevação que não precisam mais reencarnar. Eles não têm essa necessidade. Podem vir por missão.
Nesse caso, então, nós vamos saltar para a questão 102, e aí tem um resumo que a gente preparou, naturalmente se baseando no que está no Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: quem são esses espíritos impuros? São inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. São desleais, semeiam a discórdia, desconfianças, utilizam-se de todos os meios para enganar, e aqueles que cedem a tais argumentos se retardam, então, nas provas que têm de passar. Na questão 103, são os espíritos levianos, ignorantes, inconsequentes, maliciosos, zombeteiros, não se preocupam com a verdade, induzindo os incautos ao erro, causando desgostos ou alegrias. Tudo isso de forma efêmera, porque a nossa existência é apenas um estalar de dedos diante da eternidade. Então, em seguida vem os pseudo-sábios. Eles têm amplos conhecimentos, mas com o objetivo de iludir, adotam um caráter sério, impregnando as informações com preconceitos e ideias próprias, distorcidas na experiência da última encarnação ou das anteriores. De alguma forma, esse cabedal de conhecimento é muito mal utilizado com o objetivo de prejudicar aqueles que neles acreditam. Há também o caso dos espíritos neutros, que inclinam-se ao mal ou ao bem, indiferentes aos resultados em face da vulgaridade da humanidade, considerando-se os aspectos morais ou intelectuais, estabelecendo então uma parceria com aqueles que lhes são afins ainda na carne, e dessa simbiose é que resulta esse lugar comum da humanidade como vemos hoje, porque nós fazemos parte disso tudo. Hoje estamos encarnados e eles não. Amanhã serão eles encarnados e nós procederemos da mesma forma, exatamente pela afinidade. E tem ainda a classe dos batedores ou perturbadores, que permeiam todas as classes da terceira ordem, manifestando-se por efeitos sensíveis e físicos, que são as pancadas, o movimento e o deslocamento de corpos sólidos, incluindo as perturbações do globo terrestre, quando esses fenômenos atendem a desígnios superiores, porque os espíritos superiores estão além, estão acima desse estágio e não tem mais essa necessidade de produzir esses efeitos que são para aqueles espíritos subalternos, onde se situam todos esses. E nós estamos, aparentemente, mal comparando, naquela questão 105, que fala dos espíritos neutros. Nós, na maioria das vezes, não praticamos a maldade. A maldade, como conhecemos, no sentido de destruir o próximo, né, de aniquilar a vida do próximo, trazer grandes prejuízos para a comunidade onde vivemos, magoar de forma permanente, de forma indelével, aqueles nossos entes queridos. Mas nós, todos os dias, praticamos pequenos atos. E da mesma forma que praticamos o bem, às vezes, até aparentemente e inconscientemente, nós prejudicamos, nós fazemos o mal. Quando empregamos mal a palavra, quando praticamos um ato em desacordo com as normas da lei dos homens ou aos modos e costumes da família ou da comunidade onde vivemos, estamos praticando mal, desde que não seja para edificar a nossa própria conduta perante a Deus e, de alguma forma, traga o prejuízo para outrem,
com atos ou palavras, nós estamos praticando o mal. É porque nessas horas funciona uma coisa chamada autoindulgência. E nós, por orgulho, por egoísmo, por vaidade, por arrogância, soberba, incluindo também aqueles 7 pecados capitais, que é a luxúria, a sensualidade, a gula, a preguiça, a inveja. Então, quando Moisés veio elencando os 10 mandamentos, era uma previsão já orientada por Jesus Cristo para que daquela época a humanidade já tivesse consciência do que viria a ser mais tarde o livro da Bíblia, que é uma reunião de livros, e trouxesse então um roteiro mais ou menos delineado para que a humanidade pudesse se pautar desde aquela época. Veio então Jesus com a Boa Nova, tentando desfazer aquela figura do Deus ruim que permanece até hoje para muita gente. Olha, Deus castiga, olha que Deus está vendo. Na verdade, quando Jesus trouxe a Boa Nova, ele apontou para a nossa reforma íntima. Ele trouxe a ideia desse Deus bom, em que as leis divinas, soberanas, eternas, imutáveis, perfeitas, devem ser observadas para que nós, então, dentro desses parâmetros, comecemos a nos espelhar nessa conduta de amor para edificarmos, então, a obra que foi proposta por Deus para todos nós no caminho da perfeição. Então, em resumo, essa escala espírita, não obstante ser um referencial para nos trazer uma noção mais compreensível do que pode ser a evolução na erraticidade, em verdade retrata a dura realidade da influência que sofre da matéria, traduzindo-se na ignorância, no orgulho, no egoísmo, na inveja, incomodando-se e sofrendo com a felicidade alheia. Tudo como disséramos ainda há pouco, nesse sentido da imperfeição e essa proximidade numa dimensão bem próxima da crosta da terra, onde nós ainda arrastamos as nossas correntes, até que nos libertemos e comecemos a caminhar dessa forma imprescindível na direção daquele que nos criou. Só quando essa reforma íntima acontecer de fato é que estaremos numa outra escala. Enquanto isso, estaremos reencarnando, reencarnando e reincidindo nos mesmos erros que hoje já combatemos nos outros. Nós sempre estaremos certos na nossa autoindulgência. A nossa autocrítica não vai nos trazer tão cedo essa oportunidade de raciocínio dentro da fé raciocinada, que, diferente das religiões, se constituindo numa doutrina, nos coloca diante de nós mesmos. Nós temos que olhar para dentro. E como disse Jesus, nós cuidamos tanto de olhar o argueiro no olho do próximo que não percebemos a trave que está nos nossos olhos, né? Então, mesmo para os melhores dotados de intelecto, a falta da contrapartida moral os impele ao mal, regozijando-se em fazer dos encarnados um joguete, como a vingar-se do que acreditam ser uma injustiça de Deus para com eles. Então, uma forma de transferir as culpas que eles mesmos têm sobre os ombros para os ombros daqueles, em especial os encarnados, como diz a questão 459 de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, que eles são capazes de influenciar muito mais do que nós, na condição de encarnados e limitados na carne, temos a capacidade de perceber. Não que a gente também queira jogar a culpa no que se chama de obsessor. A responsabilidade é nossa. Nós temos o livre-arbítrio. E é ele que vai ser determinante para que essa reforma íntima, de fato, quando ocorrer, nos deixe com a consciência do dever cumprido. Então,
Esses espíritos não conseguem enxergar e compreender que as leis de Deus, eternas, perfeitas e imutáveis, serão cumpridas à risca, não importando o tempo que se leve para que sejam assimiladas e obedecidas. Ou seja, ainda que eu não queira, eu vou evoluir. É uma determinação do Criador. Ainda que eu vá de costa, eu vou caminhando junto com a humanidade. Em algum momento, vai haver separação do joio e do trigo e eu posso ser degradado para um mundo inferior. Vai depender, ao final de cada existência, quando se pesa o pró e o contra, o positivo e o negativo, o bem e o mal que eu tenha praticado, porque é durante a encarnação que eu tenho a oportunidade de construir, degrau por degrau, essa escada em direção ao mais alto. Então, a lembrança e a percepção do sofrimento suportados quando encarnados deixa impressões que, em tese, não os acompanhariam após o sepulcro. Rebeldes, no entanto, comprazem-se quando estabelecida a frequência vibratória, com encarnados presos nas mesmas afinidades, perpetuam-se na dor recíproca até que a misericórdia de Deus os liberte. Essa é a sensação que eles passam. Daí, a necessidade dessa pluralidade de existências até que fiquem em equilíbrio a evolução intelectual e a evolução moral. O alvo é a perfeição, que só se atinge com a renovação para o bem. É essa reforma íntima que vai nos transformar de verdade e nos recolocar nos trilhos da evolução. É nesse trilho que temos que nos conduzir. Então, no livro O Pensamento de Emmanuel, por Martins Peralva, Emmanuel aponta no capítulo 8 que o processo de evolução obedece a 4 fatores. Tem um resumozinho aqui. O primeiro é a compreensão da necessidade de mudar. O segundo é a conjugação da boa vontade, do esforço e da perseverança. O terceiro é a firme determinação de estabilizar a mudança. E o quarto item desse processo, é o fator mais importante, é o propósito de não retroceder na atitude mental superior, a fim de que se verticalize em definitivo o processo de renovação. Ou seja, quando eu me concentro, quando eu me recolho na minha intimidade para falar com Deus, através de toda essa sucessão em escala ascendente de intermediários, subindo desde o nosso anjo protetor, aos santos que acreditamos, aos anjos que estão auxiliando Jesus, a essas figuras ímpares que vieram dentro da doutrina espírita, por exemplo, para aclarar aquilo que outras religiões, outras denominações por onde já passamos, não conseguiram trazer. É nesse momento que a autocrítica funciona, nós corrigimos aquilo que nos afeta a consciência, como dizia Santo Agostinho, lá na questão 918, também do Livro dos Espíritos. E nessa assertiva é que nós nos colocamos sempre olhando para o alto, o degrau seguinte, não nos preocupando em voltar ao passado, presos nas reminiscências do mal, recalcitrando na imperfeição. Temos que nos livrar dos vícios e aumentar os fatores da virtude. Então, de acordo ainda com o entendimento de Emmanuel, a luta nunca será fácil, pois na caminhada não há pausa, e acreditar-se realizado a cada degrau alcançado seria de todo ingênuo da nossa parte. A gente não tem que acreditar que ao alcançar esse degrau, avalizado pela espiritualidade amiga,
pelos nossos protetores, nossos mentores, por exemplo, nós procurarmos uma rede para descansar. É uma luta intensa, dia a dia. E ainda que a fadiga alcance o corpo e pelas leis dos homens tenhamos esse espaço para o descanso, para o repouso, há, no entanto, a emancipação do espírito. E é nessas horas, através do desdobramento, do sonho, qualquer nome que se lhe queira dar, é que nós, então, visitamos aqueles locais e reencontramos aqueles espíritos, principalmente os desencarnados, que vão demonstrar aquela afinidade com aquelas nossas tendências, para o bem ou para o mal. E aquela sensação de gosto, de cheiro, de cansaço, tudo isso que às vezes assola a nossa matéria ao despertarmos num novo dia, é resultado daquilo que praticamos durante a emancipação do espírito, em que somos conduzidos com mais facilidade. Essa que é a grande questão. Então, creiam, nunca estamos sozinhos. E amigos e inimigos sempre estarão à espreita, uns para facilitar e estimular na senda do bem, outros para atrapalhar e induzir ao erro, retardando com óbices afins uma situação que é também descrita igualmente por Emmanuel, que é no capítulo 8 desse livro, O Pensamento de Emmanuel, capítulo 8, cujo subtítulo é Evolução. Então, são 3 questões principais. A primeira é a reação de antigos companheiros encarnados ou desencarnados que se convertem, via de regra, em adversários nossos. A outra é a nossa dificuldade em libertar-se de hábitos secularmente cultivados ao longo de sucessivas reencarnações. Então, é naquele momento que, pelo livre-arbítrio, nós escolhemos a senda do vício, ao invés de procurar exercitar as virtudes. E o terceiro ponto que Emmanuel aponta é uma irresistível saudade da fantasia e da ilusão, que foram clima natural em diversos avatares ou encarnações. Então, para encarnados ou desencarnados, vivenciar a ventura ou a amargura será sempre resultado do livre-arbítrio. Então, perdão. Para vencer de verdade todas essas agruras de que padecemos e já temos consciência do certo e do errado, do bom, do bem e do mal, do bom e do ruim, então somente o amor. Então vamos pegar uma cola no Evangelho segundo o Espiritismo, também por Allan Kardec, no capítulo 11, nos itens 8, 9 e 10. Então, o item 8 desse livro fala de uma mensagem de Lázaro voltada para o amor. O item 9 fala de Fénelon, na cidade de Bordeaux, na França também, em 1861. E o item 10, dentro desse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, é aquele senhor Sanson, que pertencia à sociedade parisiense, né? A Sociedade Espírita Parisiense, que conseguiu recapitular passo a passo, desde o momento do desencarne até a consciência de que estava na erraticidade, tudo isso trazido lá na parte segunda, no capítulo 1 de O Céu e o Inferno, também por Allan Kardec, espíritos felizes. Então, o nosso sonho é esse, alcançar essa felicidade de perceber passo a passo o nosso desencarne e a nossa chegada no plano invisível, sempre consciente do dever cumprido, com a alegria dos vencedores, de que cumpriram a boa obra, como dizia Paulo, né, na carta aos Gálatas, né?
combateu o bom combate, encerrou a carreira, guardou a fé. Isso é um sonho para nós ainda muito distante, mas é um sonho cuja referência pode servir para todos nós. Então, desses 3 espíritos, eu reservei aqui o item 9, dedicado a Fénelon, que se manifestou na cidade de Bordeaux, em 1861, na França. Abre aspas. O amor é a essência divina, e todos nós, do primeiro ao último, aliás, todos vós, somos nós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente querido ou a um objeto qualquer, viva e ardente paixão, à prova de tudo que tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. Então, por mais errado, por mais complicada que seja a existência encarnado desse espírito, haverá sempre alguma coisa que atraia essa atenção no bem, porque, como diz a questão também 621 de O Livro dos Espíritos, a lei divina, as leis de Deus, estão gravadas na nossa consciência. E a questão 625 aponta que Jesus Cristo é o nosso modelo e guia. É filho em linha direta, em ascensão vertical com o Pai. Veio, foi sacrificado em nosso nome e é considerado em outras denominações como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele fez isso por todos nós, porque a vacina para nos deixar imune contra todas as condições viciosas que ainda insistimos em carregar conosco chama-se amor. E tudo isso em harmonia com o enunciado pelo próprio Pedro, né? O primeiro discípulo, que foi Simão, né? Lá junto com Jesus na Palestina, que na Bíblia está em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 1 a 19, em especial no versículo 8, que diz, abre aspas, tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Fecha aspas. Então, que esse amor, em suas múltiplas manifestações, que são a fraternidade, a caridade, a compaixão, a solidariedade, a ética, a renúncia, a sabedoria, dedicação, a abnegação, possa fazer com que nos afastemos das trevas na sublimação desses vícios milenares para sonharmos com a glória da felicidade nos campos do Senhor. Como disse Jesus em Mateus no capítulo 5, versículos 13 e 14, sejamos o sal da terra, sejamos a luz do mundo, e que esse Deus maravilhosamente justo e bom, que nos prodigalizou um Jesus Cristo, que é esse Cordeiro que nos serve de modelo, antes de surgirmos no universo, e vai nos acompanhar naquilo que chamamos de eternidade, que possamos agradecer todos os dias por essa oportunidade de edificação, que consigamos permanecer ao lado das virtudes e eliminando pouco a pouco os vícios que teimamos em trazer conosco. Assim, agradecendo por mais uma chance de me dedicar a esse trabalho, que eu possa, junto com vocês, ter sempre mais motivos para agradecer do que lamentar. E que essa felicidade de ter esse Deus junto conosco,
em nós, onde quer que estejamos, sejamos o sal da terra, sejamos a luz do mundo, como disse Jesus. Nesse momento, rogamos a espiritualidade amiga que nos abençoe todos os dias nessa nova jornada. Que ela, ao findar, traga para nós apenas a consciência do dever cumprido, do amor que dedicamos ao próximo mais próximo e ao próximo desconhecido, mas que seja também alvo da nossa compaixão, solidariedade e fraternidade. Que as virtudes comecem a predominar na nossa existência, que o nosso perispírito encarregado de levar a carga positiva ou negativa, a carga louvável ou deletéria, possa estar na erraticidade, junto com a consciência e deixando para trás as manchas que já carregamos por tantos milênios. Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Muito obrigado por essa oportunidade e até uma próxima vez, se Deus quiser.